Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Eu quero estar compartilhando com todos uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração há algum tempo. É uma palavra que se encontra no livro de Gênesis 45:5, aonde diz assim: agora não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém? Essa daqui é uma passagem onde José ali ele fala com seus irmãos. É uma passagem onde José ele se encontra ali com seus irmãos e revela ali que era ele, né? Que era o irmão, aquele que eles tinham vendido há algum tempo atrás. É uma palavra muito interessante, irmãos. Porque se a gente for parar para analisar, Deus tinha feito uma promessa para José. Há muito tempo atrás, Deus tinha feito uma promessa para José. E qual era essa promessa? Era a promessa que ele seria um grande homem. Ele seria um homem exaltado. Ele seria um homem que governaria. E ali, quando Deus fez essa promessa, tudo em sua volta não parecia que ia se cumprir. Mas o Senhor, ele usa caminhos, ele usa meios para que se chegue àquele objetivo que ele falou. E o que aconteceu? Aconteceu que os seus irmãos o venderam como escravo. De início, antes disso, já tinha jogado ele dentro de um poço. E ali, pensando em algo que eles iam fazer. O que eles iam fazer com José? Por toda aquela situação onde ele era o mais querido pelo pai deles. E então ali eles ficaram analisando o que eles iam fazer com José. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que eles decidiram então vender José como escravo. E José foi vendido como escravo. Ali a maioria dos irmãos conhecem a história. Onde ele foi parar numa prisão. E ali por um longo período ele ficou ali preso. E talvez ele pensasse assim: meu Deus, o Senhor fez a promessa para mim. O Senhor fez a promessa e agora, Deus? Quantas vezes, né, irmão? Eu tenho certeza que lá naquela prisão José ficava pensando, porque ele sabia do dom que ele tinha de Deus. Ele sabia que Deus se revelava com ele, revelava as coisas para ele através de sonhos. Ele sabia disso. E ele tinha certeza que era algo que vinha da parte de Deus. Porque quando não se tem certeza, ele não sairia falando para os outros. Ele falou para os irmãos dele ali, falou para o pai dele. Mas o engraçado da história é que ele está ali preso, né? Mas um dia o rei se lembra, né? O rei não. Aquele que estava preso ali com ele, se lembra dele. E diz ao rei: tem alguém lá na prisão que tem o dom de interpretar sonhos. E ali, de repente, num instante, todo o quadro da história de José muda. De um presidiário na cadeia a governador. E ali, quando ele se encontra com o seu irmão, ele começa a dizer: não se aflige, não se preocupe, tudo isso que aconteceu foi plano do Senhor. E o que eu acho lindo na história de José, irmãos, é que a gente vê uma característica assim, de um verdadeiro cristão. Ele compreendeu que tudo que aconteceu foi plano de Deus. Muitas vezes o que a gente não entende na nossa vida é que as coisas que acontecem, até mesmo as frustrações, as perdas, as decepções, as traições, elas são permissão de Deus. São permissão de Deus. Ah, mas irmão, o que é isso que tu está falando? Sim, irmãos. Sim, está na palavra do Senhor. Deus permitiu que José fosse jogado no poço? Sim. Muitas vezes ali, ele sendo jogado no poço, o inimigo pensou: agora eu estou matando os sonhos dele. Agora eu estou destruindo a vida dele. Só que não foi dessa maneira. Deus usa muitas vezes até mesmo o inimigo, para trilhar o caminho, para fazer chegar na promessa. E é isso que a gente precisa compreender. Muitas vezes a gente está passando por uma luta, a gente está passando por uma dificuldade. A gente passa por essa luta, a gente passa por essa dificuldade e a gente fica se perguntando: Deus, mas o Senhor não prometeu que ia salvar o meu familiar? O Senhor não prometeu, Deus, que ia salvar o meu filho? O Senhor não prometeu que ia salvar o meu esposo? Que o Senhor ia me dar vitória em cima dessa batalha?
E a gente não compreende que Deus muitas vezes usa aquele caminho para chegar na promessa. Não é o nosso, não é da nossa maneira. Talvez na mentalidade de José, ele pensasse assim: ah, Deus vai me fazer ser grande. Vai aqui, vai trazer alguém aqui na casa de meu pai, vai me pegar e vai me colocar lá no trono. Mas o trabalhar de Deus não é dessa maneira. A forma de Deus trabalhar não é dessa maneira. Enquanto José estava sendo vendido pelos seus irmãos, Deus estava ensinando algo. Enquanto José estava sendo ali escravo na casa de Potifar, Deus estava ensinando algo. Enquanto ele estava lá na prisão, Deus estava ensinando algo para José. Para quê? Para capacitar ele para ser governador. Deus, ele não faz de qualquer maneira. Deus não pega hoje você e já de repente você se torna aquilo. Deus não pega a promessa que ele te fez e de repente já acontece. A menos que seja plano dele para hoje, para agora. Porque o trabalhar é dele, a maneira é dele e ele faz do jeito que ele quer. E é isso que a gente precisa entender. Eu não sei qual é a luta que você tem passado, a diversidade que você tem passado. Mas eu venho aqui, nessa manhã, trazer uma palavra do Senhor, que a promessa do Senhor ainda está de pé. Estou eu aqui ouvindo um fundo musical aqui pela minha amiga Marisa Campana, que é uma bênção do Senhor, e me inspirou a querer trazer essa palavra para os irmãos. Porque assim, irmãos, eu estou falando de algo que eu tenho vivido. A gente não tem como a gente falar de algo que a gente não vive, sabe? Eu já tenho tempo na caminhada. Há muitas coisas que Deus tem ensinado, porque Ele tem falado: eu não vou entregar de qualquer maneira, eu preciso te capacitar. O vaso, ele precisa passar pelas mãos do oleiro, ele precisa ser capacitado, ele precisa ser moldado, ele precisa ser trabalhado. Não é de qualquer maneira. Só que para isso tem que ter algo da nossa parte. E o que é isso? Obediência. Porque se a gente for ver, José, ele não transgrediu diante do Senhor, ele foi fiel, ele foi fiel, ele foi fiel. Ah, mas por que demorou? Porque Deus estava trabalhando nele. Não significa que ele estava desobedecendo a Deus. Mas era porque Deus estava trabalhando. Deus precisa limpar, Deus precisa moldar. A gente não vem para a igreja hoje e de repente a gente já está perfeito. Não, Deus precisa trabalhar, Deus molda. A palavra do Senhor nos compara como vasos na mão do oleiro. Então a gente precisa entender isso. Deus, ele está trabalhando. Deus, ele está nos moldando. Deus está nos moldando conforme a tua vontade, conforme o teu querer. E Ele vai nos dar vitória. Se você permanecer firme. Se você permanecer firme, Ele vai te dar vitória. Vai nos dar vitória. Amém? Entra no plano de Deus. Assim como José entrou. José, ele apesar de não entender, talvez ele não entendia. Deus, por que eu estou preso? Deus, por que eu estou sendo caluniado? José, ele não entendia, irmãos. Mas ele entrou no plano de Deus. Ah, mas como é que eu entro no plano de Deus? É quando tá dando tudo errado, mas eu continuo obedecendo a Deus. É quando tá vendo o vento contrário, mas eu continuo obedecendo a Deus. Ah, tá vendo tudo o contrário, agora eu vou desistir. Não, não vou desistir, eu vou permanecer sendo fiel. Isso é entrar no plano de Deus. Amém? Eu quero deixar essa palavra pro coração dos irmãos. E todo aquele que necessita ouvir uma palavra hoje de Deus, eu quero deixar essa palavra. Amém? Eu agradeço a todos. Obrigada.